Paz e a graça com todos. Hoje eu vim falar, meu testemunho, antes de eu me converter, dos pesadelos que eu tinha antes e como Jesus ele pode te libertar, ele pode te curar e também pode te salvar, que essa é a salvação é a parte mais importante, né, de nós estarmos aqui, neste mundo e conseguir a salvação, né, pela graça do Senhor. E eu vim dizer só que é pela honra e glória de Jesus Cristo que eu fui liberta desse, vamos dizer, desse inimigo, desse gigante que vinha de noite me atormentar. Primeiro eu quero falar uma palavra que está aqui em Mateus 8, do 28 ao 32. É a cura dos dois endemoniados e gadarenos. Tendo ele chegado à outra margem, à terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eles gritavam: Que nós temos contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: Se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles saindo passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou e despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Então, aqui só dos demônios, eles veem Jesus, sentir a presença de Jesus, eles já pediram já para sair daquele homem, né, daqueles dois endemoniados que estavam ali. Então, eh, eu quero dizer que Jesus, ele é a cura, ele é a libertação da sua vida, da sua alma, ele quebra correntes, ele te liberta, ele te salva, ele cura, ele Jesus é maravilhoso. Gente, antes de eu me converter, bom, faz muitos anos, né, que eu ia na igreja, mas eu não era convertida. Eu ia na igreja e eu sabia que Jesus estava ali, que, né, que Deus estava ali comigo e tudo, mas eu não tinha meu coração ali dentro da igreja. Então eu ficava na igreja e ficava no mundo, né, até que eu tive encontro com Jesus o ano passado, que foi em 2024, que eu tive uma conversão. Mas antes disso, uns muitos anos atrás, eu tinha pesadelo, muito pesadelo. E eu tinha um pesadelo que vinha uma pessoa, um homem, assim, ele era, assim, transparente, eu não via, né, eu sentia a presença, e ele vinha e aí me enforcava o meu pescoço, ele me enforcava, me tentava enforcar, e eu ficava assim, falta de ar, eu ficava assim, pedindo a Deus o ar e tudo, e aí eu lembrava do Salmo 91, porque desde criança, eu fui ensinada a ir para a escola lendo o Salmo 91. Eles me deram uma Bíblia, então eu ia lendo o Salmo 91. Então eu sabia aquele Salmo 91 de cabeça. Então eu ia falando o Salmo 91, né? Aquele capítulo escondido do Altíssimo, nanana. E aí, quando eu ia terminando o Salmo 91, aquilo ia embora. Aquilo ia embora. Mas assim, é um longo período que eu tava ali falando o Salmo 91 na minha mente, porque ele vinha e eu falava de boca. Aí da outra vez que ele vinha, ele tampava minha boca. E eu não conseguia respirar, eu não conseguia, então só no cérebro que eu conseguia falar. Então, no mundo, né, os médicos falam que isso tem uma outra coisa aí que eles falam aí que mas para mim isso aí é espiritual mesmo. Se você tem uma brecha, você tem pesadelo mesmo, e o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir, né? Ele é inimigo das nossas almas. Então ele vem mesmo para destruir a tua vida. Então, eu toda vez que aí eu ia dormir, assim, não era todos os dias, mas era já teve um momento já que eu já tinha medo de dormir. Eu falava: "Meu Deus, eu já tenho medo de dormir, porque aquilo vai vir". E eu não tinha, eu não orava, eu não ajoelhava para orar, porque o joelho no chão, ele faz toda a diferença, né, o joelho no chão, ele é poderoso, o inimigo não gosta de você com o joelho no chão. Então põe seu joelho no chão, pede Deus para te blindar nessa noite, né. Então, ele vinha, apertava, meu pescoço, né, e aí eu falava na minha mente e tudo, e eu ia na igreja e tudo, mas, eu não falava pra ninguém isso, eu não lembrava e não falava pra ninguém. E aí teve um dia
que isso veio de novo. Só que isso veio e veio bem mais forte, porque subiu em cima de mim inteiro e me tampava inteiro. Eu não conseguia mover a perna, não conseguia. Gente, só de eu pensar, eu fico. Eu tremo minhas pernas. Aquilo ficava em cima de mim, era uma coisa pesada, tipo uma pedra assim em cima de mim. E eu não conseguia mover a mão, nem abrir o olho, nem abrir, mover a boca, nada. Aí veio uma voz assim, não audível, mas dentro da minha mente, assim, chama Jesus. E eu chamei Jesus. E quando eu chamei Jesus, Jesus, na terceira vez, aquilo foi embora. Muito rápido. E aí eu vi que o nome de Jesus tem poder. E aí eu fui falando Jesus, aí aquilo ali foi me acalmando, e aí aquilo ali voltou de novo. Outra vez voltou de novo. E aí eu fui e falei, tá repreendido em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. E aí aquilo ali foi embora. E assim, aquilo ali foi embora e voltava de novo, mas aí eu falava o nome de Jesus e aquilo ali é, é, não veio mais, não veio mais porque eu orar, pedia Deus para me blindar, para me proteger na minha alma quando eu fosse dormir, me protegesse. E E aí, quando eu me. E aí, em 2000. Aí, isso foi muitos anos, né? Assim, e eu parei de ter esses sonhos, esses pesadelos aí, porque eu orava de noite. Eu não ajoelhava, não tinha esse costume tanto de ajoelhar, mas eu orava deitada na minha cama e orava, né? E aí, que mais que eu queria dizer pra vocês? Eu queria dizer pra vocês que o nome de Jesus, ele tem poder. Gente, se você chamar o nome de Jesus, os demônios correm. Eles correm, eles não aguentam, igual aqui na cura dos dois endemoniados. Eles foram embora. Só de eles sentir a presença de Jesus, eles já foram embora. Porque Jesus, ele morreu na cruz, ele ressuscitou, né, ele venceu a morte. Então, nós temos todo o poder em Jesus Cristo, né? O inimigo é muito mais forte que nós, seres humanos, mas nós somos mais fortes em Deus, em Jesus, naquele que nos fortalece. E então, por isso eu queria dizer que Jesus, ele é a chave da tua vitória. Ele é a chave da tua vitória. Só Jesus pode tirar da onde você está, desse poço, desse marasmo, desse buraco, da onde você estiver agora. Nada é impossível para Jesus. Eu falo dessa experiência porque para mim foi uma experiência horrível. Eu tive mais experiências e Deus me tirou realmente do fundo do poço. Jesus, ele é a alegria que você precisa. Jesus, ele é a resposta que você está buscando. Ainda que você pense que, eu não quero ir para a igreja, eu tava aqui em casa, Deus falava comigo, eu sonhava que eu estava na igreja e eu não queria ir para a igreja, gente. Eu falava, não, eu não quero ir para a igreja porque eu começava a falar dos irmãos. Ah, porque fulano é assim, porque ciclano é assim. Depois Deus foi me mostrando como eu era, né? Porque nós não somos perfeitos. Então, mesmo que você não é perfeita, mesmo que você não seja perfeito, mesmo que você. Nós somos pecadores. A igreja, ela é um hospital onde você. Onde você vai se curar, né? Então, assim, é muito melhor você estar na igreja para se curar do que você estar no mundo para se curar, porque o mundo não vai te curar, o mundo vai te piorar e você vai achar que o pecado é normal lá no mundo, né? Como tá tudo muito normal aí. E por isso eu venho falar isso, que Jesus, ele é a cura que você precisa. Jesus, ele é a cura emocional, espiritual, física, ele é a cura que você precisa, ele é a resposta que você precisa. Você só precisa do nome de Jesus Cristo. Você só precisa de colocar ele na frente de tudo. Levanta de manhã e fala: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Tu és o meu Senhor e Salvador da minha vida. Seja bem-vindo na minha casa. Que o teu sangue esteja sobre a minha vida. E uma coisa também que eu queria dizer para vocês aqui em João 15:15, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. E vós as varas, a quem está em mim. E quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Então, aqui mesmo está falando de João 15:15, né? João 15:5. João 15:5. Sem mim, nada podeis fazer. Então, assim, sem Jesus, não podemos nada. Jesus, ele morreu na cruz,
ele fez esse sacrifício porque ele sabia, senão a gente não ia ser salvo. A gente, naquela época, né, não tinha que matar um cordeiro para Deus te perdoar dos seus pecados. Jesus, ele morreu na cruz, ressuscitou para perdoar você dos seus pecados. Os seus pecados estão perdoados desde o momento que você se arrepende de coração, se quebranta, né? Eh, então, assim, sem Jesus, sem mim, nada podeis fazer. João 15:5. Sem mim, nada podeis fazer. Não podemos fazer nada sem Jesus Cristo, nada. Então, Jesus é a cura. Jesus ele te cura, Jesus ele te liberta e o mais importante, né, Jesus ele te salva, que a salvação aqui é o mais importante. Então essa é a palavra que eu queria falar para vocês hoje, eu espero que esse testemunho possa edificar a você, não é um vídeo maravilhoso, nem um vídeo perfeito, mas também dizer também, gente, que eu tinha muito zumbido no ouvido. Eu tinha muito, de uns 4 anos pra cá, eu tinha zumbido, eu escutava dentro do meu ouvido, e quando não era nenhum, era nem outro, era nenhum, era nem outro, e eu pedia a Deus, né, "Ai, me tira disso e tal", e eu orava, passava um pouco, voltava de novo. Gente, desde que eu, me batizei nas águas, eu não tive mais esse zumbido. E eu só lembrei disso porque eu vi um vídeo de uma pessoa falando que ela tinha zumbido, ela foi curada. E eu falei: "Gente, eu também tinha um zumbido, eu tinha esse zumbido no ouvido, nos 2 ouvidos, e eu fui curada". E sempre esse zumbido era tipo de noite, quando não escutava nada, na hora de dormir, que eu não podia dormir, eu ficava ali tentando mexer no ouvido, o que que era no ouvido. A gente pensa até que tem uma coisa no ouvido da gente, né, e não. Então, assim, eu fui curada também, porque eu não sinto mais esse zumbido no ouvido. Então, assim, Jesus ele me curou por completo. Então, toda a honra e toda a glória para Jesus Cristo, que ele cura, ele liberta e ele salva. Então, se você tiver algum problema, se você tiver, não sei, algo que você acha que é impossível para Jesus, não tem nada de impossível. Se você ora para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para o seu marido, pela sua mulher, para sua esposa, para o seu filho, para quem seja, e você acha que é impossível, não, não tem nada impossível para Deus. Então, Jesus ele cura, ele salva e ele liberta. Então, é isso. Esse é o vídeo que eu tenho para hoje. Espero poder ajudar vocês e é isso. Até a próxima, se Deus quiser.